Shalom para todos. Com a ajuda eterna vamos estudar mais uma paraxá. E dessa vez vamos estudar a paraxá Hukat, que é a 39ª porção da Torá. A paraxá Hukat está no livro de Bemidbar, ou Números, no capítulo 19, e começa da seguinte forma. E falou o Eterno a Moshe e a Harão, dizendo: Este é o estatuto da lei que ordenou o Eterno, dizendo: Fala aos filhos de Israel para que tomem em teu nome uma vaca vermelha, perfeita, na qual não haja defeito e que ainda não tenha levado jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e este a tirará fora do acampamento, e a degolarão diante dele. Bom, eu vou explicar o que é Hukat para a gente dar início a essa paraxá. Hukat significa um mandamento difícil de entender. Ou seja, nós muitas das vezes não entendemos vários mandamentos que o Eterno nos dá. Mesmo assim nós devemos cumprir. Alguns mandamentos nós entendemos e cumprimos. Outros nós não entendemos, mas nós cumprimos. E esta paraxá vem falar de vários mandamentos que aos nossos olhos nós não entendemos. Mas os nossos sábios dizem que os mandamentos que nós não entendemos hoje nós temos que cumprir, porque no futuro nós entenderemos. E esse mandamento da vaca vermelha é um deles. Essa vaca ela tinha que ser perfeita, toda vermelha, não podia ter dois pelos diferentes de vermelho, que se fizesse sacrifício de uma vaca que não fosse toda vermelha, ou seja, que tivesse qualquer probleminha de cor ou de deficiência, ou tivesse levado jugo, esse sacrifício não seria aceito pelo Eterno. Então essa vaca tinha que ser totalmente vermelha. E todas as pessoas que participavam do sacrifício dessa vaca se tornavam impuro, porque o sacrifício começava dentro do templo. E todos os sacrifícios eram dentro do templo. Porém, esse sacrifício em especial, ele era feito do lado de fora do templo. Ele começava dentro do templo, mas era levada essa vaca para fora do templo, em um lugar puro, onde essa vaca era degolada e totalmente queimada. Não tirava os órgãos internos nem nada, era totalmente queimada. E até a pessoa que jogava lenha dentro da fogueira para queimar essa vaca, ele se tornava impuro. A pessoa que ajuntava as cinzas da vaca também se tornava impuro. Mas essa vaca ela veio para purificar as pessoas e não para deixar as pessoas impuras. E tanto que esse mandamento da vaca vermelha era para pegar água de mina, água corrente, água de cachoeira, uma água de nascente, e colocava num frasco e guardava as cinzas com a água. E quando uma pessoa participava de um velório, essa pessoa tinha que ir diante do sacerdote e misturava-se a cinza na água e jogava, aspergia essa água com a cinza na pessoa que tinha participado do velório. Só que a pessoa só podia comparecer diante do sacerdote no terceiro dia do velório que ela participou, ou do contato com o morto. Então essa pessoa comparecia no terceiro dia, depois que foi contaminado pelo morto, e tomava aspersão de água. Mas por que a pessoa se tornava impuro quando participava de um velório ou tocava em um corpo de um homem, num cadáver? A explicação dos rabinos, dos sábios de Israel, é o seguinte: o Eterno ele é luz, o Eterno ele é vida, ele nos dá a vida. Nós temos dentro de nós o sopro de vida do Eterno, ou seja, nós temos o Ruach, que em hebraico o Ruach significa sopro ou vento. E quando o sopro de vida que o Eterno nos deu, ele sai desse corpo, esse corpo ele habita nele, então nesse momento a morte, a escuridão, a ausência de luz, é a morte. E isso contamina o homem. É por isso que quando então a pessoa toca num cadáver, ela se torna impuro, porque ela subtrai coisas impuras da escuridão, subtrai coisas negativas, que é a morte, que é ao contrário da luz, ao contrário da vida, ela subtrai para ela toca naquilo ali, então ela se torna impura por esse fator. Eu não vou adentrar mais no assunto da vaca vermelha, porque eu vou deixar esse estudo da vaca vermelha para outra ocasião.
Quem sabe para o ano que vem, querendo o Eterno, trago um pouco mais de revelação sobre esse sacrifício da vaca vermelha. Hoje eu quero comentar sobre a passagem de Israel pelas terras de Edom. Como nós já sabemos, o Eterno falou com Israel que ele não herdaria a terra de Canaã naquele momento, porque Israel duvidou do Eterno. Não colocaram toda a emuná deles, a fé deles no Eterno. Eles tiveram medo dos gigantes, e com a história dos 10 espias que voltaram fazendo Lashon Hará da terra, e sendo assim o povo ficou de perambular, de caminhar pelo deserto durante 40 anos, e aquela geração realmente quase todos foram mortos no deserto. E se passaram muitos anos, tanto que agora a gente vai ver que a Miriam morre e não tem lamento pela Miriam. Nós podemos identificar isso na Torá. O povo não lamenta pela morte de Miriam. E logo depois da morte de Miriam, o poço que seguia eles, como está escrito, um poço seguia o povo israelita, onde eles iam tinha um poço que aparecia perto deles. Esse poço se secou. Tem um estudo muito bonito também que fala sobre o nome de Miriam, pelos méritos dela esse poço aparecia, porque que Miriam salvou Moshe das águas, mas eu não vou estudar isso também, não vou trazer esse estudo, quem sabe numa outra oportunidade, querendo eterno. Nós vamos ver que Aharon também morre e o povo lamenta pela morte de Aharon, e durante um mês inteiro, aí sim eles reconheceram a morte de Aharon, reconheceram o servo do Eterno, o grande sumo sacerdote. Mas então o povo foi levado por Moshe, com a ajuda do Eterno, em direção às terras de Edom. E chegando ali, o rei de Edom, ele não permite a passagem dos israelitas, os israelitas pedindo a passagem pelas terras de Edom, se comprometendo em pagar se tiver algum prejuízo, algum problema com os edomitas. E o povo de Edom, sendo parente dos israelitas, não deixaram passar os israelitas pelas terras de Edom. As terras de Edom hoje ficam ali próximo ao sul da Jordânia, e ameaçaram a guerrear com Israel, e desceu inclusive tropas para impedir Israel de entrar dentro das fronteiras deles. Israel não pelejou contra Edom, porque o Eterno falou que não era para Israel pelejar contra Edom. E logo em seguida, então, eles chegaram às terras de Arad, onde o rei de Arad pensou com a sua mentalidade fútil que os israelitas estavam com medo de Edom e por isso não lutaram. Então eles pediram permissão ao povo de Arad, ao rei de Arad, para que passassem nas terras de Arad. O rei não deixou e ainda desceu contra Israel e atacou Israel. E feriu Israel, uma parte de Israel que não estava preparado para a guerra, que não estava querendo guerrear, e levou em cativo alguns israelitas. Então o povo de Israel fazem um voto eterno, conversam com o Eterno, reconhecem que só o Eterno pode fazer por eles. Porque que aquele povo ali já não era mais aquele povo que saiu do Egito. Aquele povo ali já era uma nova geração. Eles já confiavam no Eterno. E nós vemos que então que eles pedem duas vezes ao Eterno: se os entregares nas nossas mãos, daremos todo o despojo dessa guerra a ti, ó Eterno. Aí está escrito, só tu, Elohim, só tu, Elohim, e só em tu, Elohim, nós confiamos. Isso significa que, primeiro, eles não estão apegados às coisas materiais, que eles não queriam o despojo daquela guerra. Segundo, eles estavam confiando que só o Eterno, só Ele podia fazer por eles. Só Ele podia dar a vitória contra aquele povo. Eles não confiavam nas próprias forças deles, mas na força do Eterno. E
e eles falaram no singular, como se eles fossem um só. Israel hoje estava unido, Israel era um só povo. E assim o Eterno deu nas mãos deles aquele povo, e eles realmente cumpriram com a parte deles e continuaram a caminhada deles. Isso nos traz um pensamento, isso nos traz motivação para que nós sempre confiemos no Eterno em todos os nossos problemas, indiferente qual tipo de problemas. Nós devemos encarar de frente os nossos problemas e confiar no Eterno. Pedir ao Eterno força, paciência. Podemos ver nas Escrituras ali que o povo deu a volta ali pelas terras de Edom, onde são terras montanhosas, terras difíceis. Tiveram problemas em dar aquela volta, mas eles deram aquela volta. E eles foram andando, eles reclamaram em um determinado momento sobre aquela volta, mas eles confiavam que o Eterno estava com eles. E o Eterno manda serpentes abrasadoras contra eles, mas por quê? Porque o Eterno sabia que eles iam ser redimidos dos pecados deles. Eles não eram mais aquela geração passada, eles não eram mais aquela geração que tiveram idolatria antes deles. O Eterno manda Moisés então fazer uma haste bem grande com a cobra ali na ponta, desenhada, uma cobra de bronze, e que toda pessoa que fosse mordido pela cobra, pelas serpentes abrasadoras, assim está escrito, que aquela pessoa fosse até lá onde estava hasteada aquela serpente de bronze e olhasse para aquela serpente, que ela seria curada. Na verdade, o Eterno estava testando Israel, se Israel ainda era idólatra, e se aquele povo tinha herdado a idolatria dos seus pais, e só que a haste era muito alta e o povo olhava, e quando eles olhavam, eles não viam aquela cobra, eles viam o Eterno, eles viam o céu, e ali eles se rendiam diante do Eterno e sabiam que só o Eterno podia curar eles, que aquela serpente de bronze não ia curar eles de verdade. E então assim Israel teve mais um momento de peleja, e esse momento de peleja serviu de reflexão para Israel, serviu de motivação para Israel, para ter coragem de entrar na terra prometida. Nos próximos capítulos da Torá nós vamos ver isso, e então que nós também possamos nos motivar, vermos as coisas, os problemas, encarar os problemas de frente, nunca retrocedermos diante dos nossos problemas, não olhar para os nossos problemas como se eles fossem maiores do que o nosso Elohim, maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que Hashem, nada é maior do que o nosso Elohim. Possamos a cada dia nos fortalecer na Torá e andarmos de cabeça erguidas, sempre confiando no Eterno, sermos humildes, sendo humildes e companheiros uns com os outros, não queremos ser melhor do que ninguém, porque não somos, e bem pelo contrário, temos que servir os nossos irmãos, ajudar nossos irmãos na caminhada, os que têm menos entendimento, ajudar eles a ter entendimento, a buscar mais no Eterno, aos que são idólatras, que estão ao nosso redor, ajudar eles a sair da idolatria, ajudar eles a ver a Torá, a ver apenas o Eterno como Salvador, como escudo, como o nosso protetor, o nosso ajudador, o nosso provedor. Que o Eterno abençoe a todos. Mais uma semana. Shavuot Tov.